Me conte aí, você já ouviu falar sobre o bug do milênio? Pois é, se você estava com saudade de relembrar o que foi o bug do milênio, nós vamos ver no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Então, roda aí! No final dos anos 90 havia uma espécie de inquietude no ar, que podia ser sentido até por uma criança. Tal que vos fala viveu essa época lá no final de 1999, na virada do ano 2000. Além dos problemas típicos, havia um quase constante lembrete vindo de várias direções de que o mundo ia acabar. A virada do milênio trazia um ar de mistério e logo surgiu o medo de que algo terrível iria acontecer. De profecias de Nostradamus, você lembra dele? Sou eu ou não falam mais este nome hoje em dia? E cultos religiosos do fim do mundo. O maior medo daquela época, porém, não vinha de nada particularmente exótico, e sim do mundo tecnológico. O bug do milênio, também conhecido como Y2K, de Year 2000, ou Ano 2000, ou simplesmente o problema do ano 2000, que prometia levar a humanidade de volta à Idade Média da noite para o dia. Agora vamos entender esse bug. Data menor economizava dados. Acredite, para entender o bug e a história que ele causou, é preciso de um pouco de contexto. Nos anos de 1960, o uso de computadores passou a ser mais comum dentro de agências governamentais e empresas. Por ser um equipamento extremamente caro e limitado, programadores e engenheiros procuravam diversas formas de diminuir o seu uso de armazenamento e consumo de memória. Uma maneira simples encontrada por todos era de salvar 2 dígitos ao remover o 19, que seria 1990, ficou só 90. No registro de datas. Sendo assim, 1º de abril de 1964 seria reduzido para 010464, ao invés de 01041964. O que pode não parecer nada demais hoje em dia, mas naquela época cada bit contava. Esta prática persistiu por décadas, até o ponto em que vários especialistas começaram a apontar uma possibilidade de erro grave, já que só os 2 últimos dígitos são levados em conta. O computador subentende que está sempre no século XX, ou seja, quando o ano 2000 chegasse, seu relógio interno não marcaria mais este número, e sim 1900. Ficaria só o 00, ele voltaria à sua origem de fabricação. Este bug causaria uma confusão interna na arquitetura e, diziam os mais alarmistas, poderia trazer consequências catastróficas às agências e companhias que tinham uma infraestrutura computadorizada. O sistema econômico e bancário entraria em colapso por erros de cálculos e tarifas. Usinas nucleares poderiam explodir por uma pane em seus serviços de controle automatizados. E falhas nos sistemas de transporte causariam inúmeros acidentes. Apesar de avisos sobre os possíveis problemas existentes desde os anos 70, particularmente por parte do pioneiro da computação Bob Beamer, responsável pelas linguagens ASCII 2 e COBOL, o bug do milênio só começou a ser visto como uma ameaça à civilização moderna em meados dos anos 1990. Quando computadores pessoais começaram a se tornar mais comum no dia a dia das pessoas. E por que nada aconteceu? Uma investigação do governo americano em 1996
trouxe conclusões alarmantes e, a partir daí, uma iniciativa global foi criada para atualizar estes sistemas, seja expandindo as datas para incluir o milênio em todo o sistema, o que era particularmente caro, até só fazer leves alterações em partes essenciais do código, para que a mudança para o século XXI ficasse subentendida. É estimado que 580 bilhões de dólares tenham sido gastos em prevenção contra o bug, sendo 100 bilhões apenas nos Estados Unidos. O Brasil, por não ter uma infraestrutura tão tecnologicamente avançada, acabou não gastando muito com o processo. Estes esforços, inclusive, foi satirizado no clássico filme de comédia Como Enlouquecer Seu Chefe, já que um dos deveres do protagonista Peter é procurar e corrigir datas com 2 dígitos no código interno da empresa onde ele trabalhava. O medo do bug do milênio atingiu seu ápice em 1999, quando a mídia passou a cobrir intensivamente o fenômeno. Logo, o pânico de que a civilização moderna seria destruída levou pessoas a estocarem alimentos, comprarem armas e até construírem bunkers para sobreviver ao colapso mundial. Chegou ao ponto de que o terror causou o surgimento de um mercado paralelo, especializado em kits de sobrevivência para o Y2K. Como você pode supor, a sociedade globalizada não foi destruída em 1º de janeiro do ano de 2000, com um único evento relativamente preocupante acontecendo em uma usina nuclear do Japão, cujo equipamento de segurança falhou. Sistemas secundários, porém, evitaram que algo catastrófico acontecesse. Desde então há uma discussão sobre o legado do evento. Será que o bug do milênio foi evitado com esta modernização do sistema de computação ou nada de muito grave iria acontecer de qualquer forma? E o mundo entrou em pânico sem motivo? Por um lado, países como a Itália e a Coreia do Sul investiram pouco em proteção contra o Y2K, mas sofreram essencialmente os mesmos pequenos problemas que os Estados Unidos. Por outro, há relatos de que a atualização evitou erros graves dentro de governos e grandes companhias. Curiosamente, durante os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York, o ambiente na cidade não se tornou ainda mais caótico graças às mudanças nos sistemas de infraestrutura e transporte feitas originalmente como a forma de prevenir ou diminuir os efeitos do Y2K. Então, será que estamos livres desse problema para sempre? Acredite ou não, problemas com registros de datas de computadores não acabou. Em sistemas 32 bits com linguagem C, só é possível medir o tempo e hora até o dia 19 de janeiro de 2038, às 3 horas e 14 minutos do dia 7, no horário de Brasília. Ao que tudo indica, porém, o chamado Y2K38 é mais fácil de se resolver do que o bug do milênio. Uma desvantagem do Y2K38 é que provavelmente não há outra música do Prince para servir de trilha sonora. Já com o finado Y2K você poderia contar com 1999, que não era inspirada no famigerado bug, claro. Pois bem, amigo, você conseguiu entender o que eu tentei te explicar? Resumidamente, para poupar dados de bytes de memória, o que era algo muito raro e muito caro conseguir bytes sobrando nos computadores dos anos 60, eles resolveram tirar 2 dígitos, onde seria 1990, ficou apenas 90. Então, quando o ano iria virar entre 99 e 2000, ele iria cair em 00, o que o transformaria de volta para o ano de 1900,
Ou seja, se você tinha uma conta bancária em 1900, essa conta não existiria. Seriam problemas relatados como este exemplo. E eu ainda lembro até hoje eu acompanhando a televisão para saber sobre o bug do milênio, e eu lembro que foi um rapazinho de provavelmente 17, 18 anos nos Estados Unidos que criou uma solução fácil para esse problema, o que o tornou um milionário. Mas hoje, o único bug do milênio que nós vamos ter é no ano de 2038. Mas se todos os computadores até aí forem 64 bits, esse problema se cai por terra. Esse problema do ano de 2038 só vai servir para quem utilizar sistemas 32 bits. Aí você pode dizer, sim, mas o meu computador já é 64 bits. Tudo bem, mas será que câmeras de segurança, sistemas bancários são 32 ou 64 bits? Provavelmente muitos são 32 bits. Então o problema talvez não esteja aí na sua casa, mas no mundo globalizado, o problema do ano 38. Bom, e você? Você viveu na virada do milênio? Como foi? O que você lembra? Deixe aí embaixo nos comentários que eu faço questão de ler. Desde já eu agradeço a você que me acompanhou até agora e a gente se encontra no próximo vídeo. Então até lá e tchau!